Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje a gente vai falar de uma produção, na verdade, linguística, né? A gente está aqui com a professora e autora do livro As Aventuras dos Pequenos Cientistas. É um livro em português, mas também traduzido para a língua indígena Macuxi. E quem vai contar um pouquinho sobre isso é a Sonália Almeida, a professora e autora. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, eu que agradeço o convite, querida. Conta pra gente, então, como é que nasceu, né, esse projeto, essa ideia de produzir esse livro aqui voltado realmente para a alfabetização científica das crianças indígenas. Bom, o projeto, ele nasceu do projeto de extensão que eu faço parte na UFRR. E a gente pensou em criar algo que pudesse popularizar a ciência nas comunidades indígenas. E, bom, se a gente fez algo em português, né, com os conceitos básicos de física, sonhamos mais alto em fazer a transcrição para a língua Macuxi. Não só para Macuxi, mas a ideia é que a gente possa estar fazendo essa transcrição para as demais etnias que tem no estado de Roraima. Considerando que temos uma grande variedade, né, de povos originários que precisam desse conhecimento e desse tipo de material. É quase uma cartilha, né? Uma cartilha aí com muitas informações aqui. É uma historinha contada mesmo, em formato infantil, tem desenhos, ilustrações. Inclusive, a ilustradora foi quem mesmo? Bom, a ilustradora fui eu mesma. Olha que legal. Fiz toda a ilustração no Canva, né? E confesso que o que deu mais trabalho foi realmente fazer as ilustrações, trazer algo que fosse mais do cotidiano deles, né? Como eu não trouxe aqui, mas tem a casa de farinha, para que as crianças possam, os adolescentes, possam visualizar como é que a física está dentro da atividade de farinhada deles, que é tão comum e não associam isso às atividades físicas, né? Da ciência da física. Então, acho que isso é uma aproximação com o contexto deles e de forma lúdica. A coleção, ela traz tudo muito lúdico, muito interativo. Ao final de cada livreto desse, nós temos um experimento voltado para o conceito que a física traz dentro desse livreto. E eu acho que esse é o diferencial, que no final ele acaba que sintetizando o que ele aprendeu, né, dando contexto e vivenciando aquilo que a ciência realmente, de fato, que é a experimentação que a ciência traz. E colocando o aluno para praticar, né, e ver com os próprios olhos, ali testando de verdade aquilo que acabou de ler. Mas como é que foi o processo de adaptação para transformar tudo isso, né, esses conceitos da física, da ciência, para essa realidade, né, do cotidiano das crianças, né, como o caso da farinha, mas tem outros processos também. Como é que foi conseguir visualizar isso para colocar ali em ilustração, em desenho, em textos ali lúdicos também? Essa questão do conceito, como trazer algo didático mesmo, já foi onde entra a minha orientadora, né, a Melanie, que ela diz, olha, não pode ser algo tão extenso, tem que ser de fácil compreensão, onde ele possa visualizar o que ele está fazendo é ciência, porque sem desmistificar o conhecimento empírico que ele já tem. Então, é para você também chegar e dizer para transformar o que ele já conhece. Então, não é a nossa ideia, e sim que ele agregue todo esse conhecimento que ele já traz de geração em geração, que ele consiga vislumbrar isso, ver isso na ciência, como a ciência mostra, né? E é um trabalho que eu acredito que vá potencializar a ciência nas comunidades indígenas. Quando eu falo em comunidades indígenas, não é só nas escolas, mas a ideia é levar esse material para dentro das comunidades mesmo, porque quando você traz a língua materna, você dá uma intensificada na questão de pertencimento, de identidade. Então, é algo meu, eu me sinto nisso, fica mais prático de ser trabalhado.
nas minhas andanças como professora formadora nas comunidades indígenas, a gente percebe muito a falta de material paradidático para os professores de língua. Não só da materna, mas em outras línguas também. Porque até então, até pouco tempo, elas eram ágrafas, né? E então, como é que eu vou ensinar algo se eu não tenho a escrita? Então, por isso que a questão da alfabetização nas línguas originais, elas se dão muito na forma da oralidade. Então, esse conhecimento ele vem de forma oral porque até então não eram escritos. E é interessante falar um pouquinho sobre isso, até você tocou no ponto importante, porque durante um período em que os indígenas, né, quando foram colonizados, e enfim, a gente tem um histórico no Brasil de muito sofrimento, né, colonização, ali, chacinas mesmo de comunidades, e com essa passar de gerações, muitas gerações perderam, né, o contato com a língua, ou aquelas gerações que foram tão invadidas, né, pelos não indígenas, passaram a não reconhecer si mesmo, né, em reconhecer e ter orgulho do seu próprio idioma. Existe uma vergonha também de alguns indígenas. Isso eu falo porque já ouvi relatos mesmo, né? Nessa área que a gente atua, a gente acaba conhecendo muita gente. E isso é aquilo, né? Resgatar. Na verdade, é um movimento que vem vindo de alguns anos já, de movimentos indígenas, resgatando o idioma, a cultura, as tradições. E a língua é uma das mais especiais, porque é a língua que define também a cultura, que define ali o viver das pessoas, né? A comunicação é a base de tudo. Então, o que significa para você também contribuir com esse tipo de ferramenta, né? Para permanecer e dar essa identidade a essas crianças, às escolas, à comunidade? Bom, como eu te falei, eu sou filha de mãe indígena, meu pai não é indígena, mas eu até me sinto meio que arrependida por não falar a língua macuxi. Mas assim, não era um entendimento meu, era dos meus pais, né? Mas hoje eu sinto, o fato de eu não falar, isso me torna meio que fora da casinha quando eu vou para essas formações, porque eu não me sinto parte. E o resgate da língua é para que a gente se sinta inserido. Para as viagens que a gente faz, geralmente se eu for para a comunidade dos Waiwais, eu sei que eu não vou falar o Waiwai, mas se eu falasse, iria facilitar a minha relação com aqueles professores. Então, eu penso que fazer esse resgate da língua nas comunidades indígenas é algo que precisa ser feito e é um fator social que a gente precisa trabalhar em cima disso. Você bem disse, as crianças elas não querem mais aprender, acham feio falar na língua, os adolescentes então nem se fala. E aí você trazer algo para que ele veja que é a identidade dele, a gente precisa trazer para a criança que a língua é o pertencimento. É algo que vai identificá-lo. Independente de onde ele esteja, é a primeira característica, a primeira identidade dele é a língua dele, né? E em relação ao feedback, né? Quando você vai nesses locais e já leva, né, esse material, como é que as crianças recebem, né? Como é que é esse impacto também da comunidade que está sendo ali atendida? Bom, como ainda não editamos, como é que fala? Se não publicamos, Sim. está em processo de publicação, eu só trabalhei esse material na escola do Charles Cadete, né? Então, assim, foi somente duas turmas do 9º ano que puderam ter o contato com esse material. E, assim, foi super maravilhoso eles ficarem folheando, a gente fez uma leitura compartilhada, passei lá com eles, a gente trabalhou o livreto do Puraqué, do peixe elétrico, e eles automaticamente identificaram e foram falar das características do animal, que ele era um peixe perigoso, que ele podia matar um cavalo, matar um boi. Eu falei, cara, é bem pesado. E a experiência deles com o contexto do livreto, né? E aí eles perceberam que como que a ciência é tão viva ao redor deles. Então, assim, tipo, eu não achava que era algo tão natural essa ciência.
porque os professores, geralmente, eles explicam algo como se fosse super longe deles, de difícil, não traz algo da vivência, do contexto dele. E uns muito tímidos. Aí, quando foi na hora de fazer o experimento, aí houve uma maior interação entre eles. Aí todo mundo queria participar, todo mundo queria produzir a energia cinética. Então, foi algo assim que você viu ali nos adolescentes, algo que pudesse estar fazendo a interação deles, né? Não só com a questão da ciência, mas de vivenciar uma experiência nova mesmo. Ainda que por mais pequena que ela seja, que a gente, para nós, pode parecer até insignificante, mas para eles é muito... É uma ideia que faz com que eles participem mesmo de forma ativa. E, na verdade, foi a Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, que fica ali no Cantá, né? Isso. E para a comunidade, né? Para os pais, né? Que estavam ali também na região, houve algum feedback também de receber também esse material? Bom, não, com a comunidade a gente não Só na escola fez mesmo, né? a apresentação, né? Só para eles e os professores de língua materna. Então, foi justamente a professora Beatriz quem fez essa transcrição, achou a ideia maravilhosa e propôs também que outros materiais fossem produzidos a partir dessa ideia. Ela trabalha com o ensino fundamental 1 até a EJA, então ela falou assim que poderia trazer algo da EJA para trabalhar na educação infantil, lá nos anos iniciais. Eu falei, então é uma proposta boa, você precisa trabalhar com o que tem, porque não tem nada nas escolas que seja palpável para se trabalhar a educação indígena. A alfabetização nas línguas maternas. E como essa falha mesmo de material didático, ela afeta, né, essa permanência do idioma? Isso, aí eles têm que produzir algo que vem do entendimento deles. Do conhecimento empírico mesmo, né? Como eu te falei, a maioria dos professores, eles só têm de primeiro ao quinto ano. Então, assim, eles trazem o conhecimento empírico, aí atrelar isso ao científico, ao didático. Então, para eles é muito difícil. E para você, quais foram os desafios mesmo, assim, de construir tudo isso? A produção das figuras. Nossa, eu passei noites sem dormir, assim. Você pegava uma imagem e detalhar trazer o detalhe da imagem para tornar bem real. Que nem aqui a capa da imagem aqui dos livretos. Consegui fazer uma maloca, né? Uma maloquinha, nossa, que eu juntei tantos elementos aqui para criar essa maloca, para criar os bichinhos aqui, para deixar algo... Isso aqui é um retrato lá da comunidade dos Waiwais, né? Essa maloca de lá. Aí eu falei, na época eu estava acompanhando uns professores do magistério que tem lá no Cefol. Aí eu falei assim, manda uma foto aí da tua comunidade, como é que é? Aí ele mandou. Aí eu falei, não, vou fazer isso aqui. Aí eu mandei a produção para ele. Ele disse, ficou legal e tal. E aí a força do empuxo, que é essa daqui, justamente essa cartilha, esse livreto, ele traz os conceitos básicos do empuxo e do centro de massa, porque lá eles trabalham com a extração da castanha. E aí ele falava assim, professora, a gente sobe o rio, desce o rio para pegar a castanha. Aí eu falei, vamos de quê? De canoa. Aí organiza os sacos de castanha na canoa e tal, vai no remo mesmo. Eu falei, nossa, é muito perigoso. Aí eu falei, vamos fazer um livro que possa ilustrar essa atividade voltada para a física. Eu não sabia disso, sabia? Eu tô vendo agora, tô descobrindo agora aqui com você e lendo o livro. E você falou que é um retrato aqui, inclusive, dos Waiwais, né? Mas só para situar também quem está nos ouvindo, né? Que não for de Roraima, nós temos muitas etnias aqui no estado, né? A Macuxi, que está traduzida aqui nessa cartilha, né? Mas também tem o Apixana, tem Garicós, o Patamona, Sapará, Taurepanga, aí os Waiwais, Yanomamis, Iecuana
e o Pirititi. Eu acho que é isso, que é a comunidade acho que menorzinha. E agora a gente também tem os indígenas Uaraus, que são os indígenas venezuelanos que também residem já no estado de Roraima. Então, assim, é um estado completamente recheado de cultura, de língua, de, enfim, todos os saberes, né, dos povos originários. É, são 58 mil indígenas registrados, né, em 465 comunidades em todo o estado de Roraima, nessas etnias que eu falei. Isso aqui são dados do Conselho Indígena de Roraima, né? Que a gente até gravou com eles esses dias e eles passaram esses dados pra gente. Mas eu acho sempre importante a gente compartilhar isso para quem está nos ouvindo ter ideia da dimensão, da tamanho do nosso estado, né? E das atividades econômicas que são promovidas dentro dessas regiões, que é uma das que você conta aqui da castanha, né? Eu acho que essa é apenas um exemplo de tudo que você vê, ouve e sabe também, né? Você pretende compartilhar outras histórias, na verdade, nem outras histórias, mas traduzir isso aqui também para outras línguas também maternas? Sim, a ideia é essa. Só não sei como é que eu vou me Como? virar com o financeiro, mas assim, cada publicação do livreto desse é um valor, né? Sim. Mas assim, se for o caso da gente investir realmente, eu mesma fazer esse investimento, acho que eu posso, me daria esse trabalho, sabe, de fazer, porque eu Vale acho a que não tem pena, coisa né? mais prazerosa do que chegar, ver esse material na mão das crianças. Aí eu acho que lá para janeiro já entregam uma primeira que a gente mandou publicar, e aí conforme for, a gente vai ver essa questão da compra, né, para que chegue às escolas. Pelo menos alguns exemplares, né, mas o máximo que a gente puder alcançar, eu acho que a gente precisa. É um material muito bom. Eu já estou pensando em trazer algo já que seja uma coleção mesmo. Quando você falou assim, As Aventuras dos Pequenos Cientistas, nossa, para mim criar o nome da coleção, eu queria dizer assim, trazer algo que pudesse instigar o aluno a curiosidade. Aí quando você fala aventura, que retrata ele o quê? Algo de ação, né? Então, essa é a visão de que esse material chegue a essas escolas. E o que que você acredita, na verdade, qual é o potencial, né, que esse material que está aqui na minha mão também, ele tem de transformação nas comunidades? Bom, o resgate da língua materna, né, que não tem sido quase falada. As crianças não querem falar a língua materna por vergonha ou outra coisa, mas que seja um mecanismo de levar a cultura na questão do pertencimento, de valorização, de eu me valorizar como um povo originário. Se reconhecer indígena, né? Isso. E potencializar isso onde quer que eu esteja, porque isso não vai sair da gente. Eu posso estar onde eu estiver, eu vou continuar sendo uma indígena, uma índia. Então, não dá para tirar isso. Vou dizer assim, eu costumo pensar que é igual o pensamento do preto. Não tem como a gente desmistificar isso que passou. É a gente se aceitar e se valorizar. Acho que o entendimento tem que partir de nós. Do presente para o futuro. Isso. Então, dos meus filhos, se valorizar como povo originário, que nós somos pertencentes a isso e fazer com que todos nos reconheçam pelo que nós somos. Como é que você vê também a educação indígena, né? Que dicas, na verdade, que você dá para quem quer promover a educação indígena, para quem quer promover a alfabetização, principalmente por meio da ciência, como você está fazendo, dentro da região indígena mesmo, das comunidades, né? O que você acha que precisa? Acredito que, primeiramente, conhecer o público, né? Tem que ir em loco. Você precisa ver como é que se faz a educação indígena lá na comunidade indígena, para que você possa ter esse vislumbre de como que é o trabalhar com o que pode ser feito naquele momento. Tendo em vista que eu já falei que os professores indígenas de língua materna, eles trabalham com o que tem, né? Fazem o
a produção deles com o que eles podem. É questão de ensinar mesmo o alfabetizar, o letrar com como o RCNEI ele traz, que é associado à natureza, à vivência. Então, não é só aprender a ler ou escrever na língua, é você viver aquilo. É onde eu vou aplicar aquele conhecimento. Então, eu aconselho que quem tiver interesse, busque conhecer uma comunidade indígena, como que são os costumes, as tradições, porque quando a gente vai para dentro, a gente tem que respeitar a questão da cultura deles, né? Então, se eu vou partir para uma comunidade, eu tenho que ter uma prévia de como que é lá, para que eu possa pedir permissão para chegar, para fazer um trabalho. Não é fácil, não é algo simples. Se você for chegar lá, eu vou estudar e pronto, não. Eu já estou no Cefor já desde 2009, trabalhando com formação de professores indígenas. Não faço parte da gerência do indígena, mas quando tem essas formações no interior, a gente está dentro. Então, e sempre tenho aquele bate-papo com eles. A gente vai, conversa com o Tuxaua, que é a liderança maior, né, dentro da comunidade. Então, tudo que ele aceita, permite, a gente é feito. Se ele não permitir, não tem negócio. É muito bem hierarquizado, né? O trabalho também. E para quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho também, como é que pode fazer? Bom, a gente está pensando em disponibilizá-lo como e-book também, para quem quiser acompanhar o trabalho, né? Ver ali, a gente está pensando, mas eu preciso ainda conversar com a Melanie, porque a gente precisa alinhar algumas coisas, se solta logo como e-book ou se vai trabalhar com ele impresso. Tem as questões burocráticas aí Isso. também, né? Mas, enfim, acho que é um conteúdo, é um material muito especial mesmo, assim, para as comunidades, né? Para as crianças, principalmente, as aventuras dos pequenos cientistas, né? E tem outras ideias também, tem outras histórias. E eu parabenizo você por esse trabalho, né? Parabenizo por essa iniciativa. Você e também a Melanie, que é a Melanie Kalini, e a Beatriz, né? Que ajudou na tradução também, minha xará, a professora Beatriz. Mais uma vez, obrigada. Eu deixo esse espaço também para você fazer essas considerações, falar também aquilo que talvez a gente não tenha tocado no assunto, mas fique à vontade. Não, a gente está pensando em alterar o nome do personagem, do menininho, que é o Juquinha. E marinês a gente vai deixar, porque eu falei para ele, gente, em cada comunidade indígena tem uma marinês, então deixa a marinês aí. Ela falou assim, o Juquinha, a gente precisa dar um nome mais indígena, né? Para ele. Então, acho que se for ter uma alteração, vai ser aí, na questão do nome do personagem que a gente criou. E assim, gostaria de agradecer a professora Beatriz, que foi muito solícita conosco na comunidade. Não só ela, mas as pessoas que estavam lá, que receberam o nosso trabalho, que nos, como eu disse, que nos permitiram, né, a amostragem lá do trabalho. E, assim, a proposta é só esperar agora e ver como é que a gente vai trabalhar financeiramente para que mais exemplares sejam publicados, né, em mais etnias. Distribuídos também, né? Isso, porque a parceria da tradução lá no Cefor, nós temos acho que uns 5 professores de língua materna. O Aiwai, o Apixana, Taurepang, eu acho que tem mais uns 2. Mas aí a gente consegue fazer essa parceria, né? E agora, para a produção de imagem é mais difícil. Mas, assim, tem outras propostas também do pessoal da UFRR para a gente agregar a química, a matemática, para deixar o material mais robusto, para que eles tenham esse acesso, digamos, de ciência da natureza, não só um componente curricular, mas sim geral. Inclui todos, né? Isso. Mas é isso, parabenizo o seu trabalho, desejo muito sucesso e que muitas crianças indígenas sejam alcançadas e tenham esse conhecimento empírico também científico. Sim, eu que agradeço pela participação aqui com você.
Obrigada. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te agradeço pela companhia até aqui e te lembro que você pode acompanhar essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!